Ok, aqui é Mar Consulte, você está no canal Bíblia Ambulante. Estarei recitando um capítulo da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, e não se achou, porque Deus o translatara. Visto antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas juntamente com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, e o artifício e o construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude conceder e dando à luz já fora da idade, porque tinha por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e este já amortecido descenderam tantos em multidões como a estrela do céu e como a areia inumerosa que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé e não alcançaram a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, e abraçando-a, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que teria saído, teria oportunidade de retorná-los. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial, e Deus não se vergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito isso: em Isaque será a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recordou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocantes às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorando encostado à ponta dos seus bordões. Pela fé, José, próximo da morte,
fez menção da saída do povo de Israel e dando ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeu o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou de ser filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um momento o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tendo em vista a recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do seu sangue, para que o destruidor do primogênito não lhe tocasse. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, porque intentou os egípcios a se afogarem. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz o espião. O que mais direi? Falta-me tempo contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefe, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugido os exércitos estranhos, os quais as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não querendo receber o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoite, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentado, morto a fio da espada, andava vestido de veste de ovelhas e de cabra, desamparado, angustiado, maltratado, dos quais os homens não eram dignos de o mundo receber, viviam errantes pelo deserto, pelas montanhas, pelas cavernas e covas da terra. Todos estes alcançaram o testemunho pela fé, mas não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa a respeito de nós, para que com esse nós não fosse aperfeiçoado. Ok, aqui é Mar Consulte. Você acabou de ver aqui no canal Bíblia Ambulante. Ok, obrigado.